professor William aqui na área. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre as bacterioses. A gente já falou das viroses, que são doenças causadas por vírus. Já conhecemos as características principais das bactérias, que são seres celulados, ou seja, são compostos por células. E agora a gente vai falar um pouco das bacterioses. Vimos que algumas bactérias não causam doenças, ou seja, não são patogênicas, mas outras podem ser consideradas patogênicas sim. E hoje a gente vai falar dessas que a gente considera patogênicas, ou seja, que causam algum tipo de doença para a espécie humana. Então, o que são bacterioses? São doenças causadas por bactérias. Tá? E o modo de você combater essas bacterioses é com o uso de antibióticos. Pode ser associado também com outro medicamento para combater ali os sintomas. Mas o antibiótico ele vai combater a bactéria em si. Tá? Ou ele vai destruir ela por completo, ou ele vai destruir a parede ali que protege ela, fazendo com que ela fique exposta aos agentes de defesa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado do antibiótico. Você pode acabar fazendo uma seleção artificial das bactérias ali que estão no seu corpo, causando até uma certa resistência antibiótica naquelas bactérias. Então, hoje em dia, você não consegue mais comprar antibióticos sem receita. Antigamente, as pessoas ficavam loucas querendo comprar antibiótico, pensando que antibiótico matava tudo. Quando, na verdade, a única coisa que ele combate mesmo são as bactérias. Então, era comum as mães chegarem no hospital pedindo ao médico antibiótico. Eu quero um antibiótico para o meu filho está doente. Muitas vezes aquela criança estava com doença viral. Ou seja, o antibiótico não ia fazer efeito. A única coisa que ele ia fazer naquela criança era o quê? Matar algumas bactérias boas ali do intestino dela, do corpo dela, fazendo com que pudesse aparecer bactérias ruins, tá? Que talvez tivesse ali menos quantidade. Não façam uso indiscriminado do antibiótico, pode ser um perigo muito grande. Tá? Você teve também aí, num passado não muito distante, sabonetes, ou seja, combatiam 99,9% das bactérias do corpo. A gente tem que lembrar que existem bactérias boas e existem bactérias ruins. Tá? E nesses 99% que o sabonete lá combatia, estavam contando com as bactérias boas. Então as pessoas começaram a apresentar muito problema por fungo na pele. Porque se a gente parar para ver as relações ali entre os seres vivos, fungo e bactéria são totalmente opostos, eles combatem um ao outro. Tá? Então você tirando aquelas bactérias boas da sua pele, você estava dando espaço para os fungos crescerem ali. Então você estava tendo aparecimento de doenças de origem fúngica. Tá? E aquela água de sabonete, quando ia para o ralo, chegava até os corpos d'água e também causava um desequilíbrio ali naquela região. Então hoje em dia você teve essa fórmula mudada, modificada, para que isso não aconteça. Então aqui a gente tem algumas bacterioses, como gonorreia e sífilis, que são DSTs ou ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem leptospirose, botulismo, tuberculose, meningite, que pode ser bacteriana, fúngica ou viral. Tá? A gente tem a cólera, que tem até um contexto histórico aí em relação a ela, e a lepra ou hanseníase. A gente vai comentar sobre elas bem mais a fundo mais à frente. Então a primeira é a tuberculose, que é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, tá? Daí que veio o nome. Ou bacilo de Koch, é uma doença muito perigosa, tá? Ela é altamente contagiosa e o tratamento dela é bem demorado. Então como é que é a transmissão? Através do ar ou gotículas de saliva da pessoa contaminada. Então a pessoa que está com tuberculose, você tem que manter um certo cuidado em relação a ela. Tá? Em relação a todas as doenças, mas a tuberculose é uma que contamina com muita facilidade. E como é que você faz o teste para saber se a pessoa está com tuberculose ou não? Tem o famoso teste do escarro, que a pessoa faz aquele escarro lá do pulmão, né? Cospe aquele catarrão lá, e o profissional ali que vai observar aquele material, ele consegue observar se tem ali bactéria presente naquele conteúdo. Então esse teste de tuberculina é feito com um profissional ali da saúde, injetando uma quantidadezinha de proteína bacteriana na pele daquela pessoa, para ver a reação que vai ocorrer ali. Se ocorrer uma reação muito forte, a pele ficar dura, a pele ficar avermelhada, criar um caroço ali naquela região, é bem provável que ela esteja com tuberculose. Tá? E os sintomas mais comuns são tosse por mais de 2 semanas, produção de catarro, tá? Sudorese, que é você suar muito, dor no peito. Também pode ser ali, você pode ter uma certa tosse seca, não necessariamente apresentando catarro.
tá? Dependendo do estágio ali em que a doença está. Por que ela causa esse tipo de sintomas? Essa bactéria, ela se instala no pulmão. Dentro do seu pulmão, claro que vai ter todo um mecanismo de defesa ali. Mas o que acontece? O seu corpo ele não consegue destruir a Mycobacterium tuberculose. O que ele faz? Calcifica aquela bactéria. Então ele começa a formar grânulos de cálcio em volta daquela bactéria, sendo que ela está dentro do seu pulmão. Então esses grânulos ali dentro do seu pulmão vão dificultar muito o movimento dos pulmões e os movimentos respiratórios. Tá? E o que acontece? Se você tiver seu pulmão todo tomado por essa bactéria calcificada, logo você não vai conseguir respirar e vai te levar à morte. Tá? Então, o seu corpo, na tentativa de combater ele calcifica aquela bactéria. Tá? Lembrando que está dentro do seu pulmão. E o tratamento para tuberculose, ele é bem complicado. Tá? Lembrando que em alguns casos, muito raros, essa bactéria pode se reproduzir fora do pulmão, mas ela prefere aquelas células do órgão pulmão. Tá? Então você tem a vacina BCG, que seria uma prevenção, mas você também tem antibióticos. Então você associa 3 antibióticos para combater essa bactéria. Leva muito tempo para você ser totalmente curado da tuberculose. Só que lá pelos 90 dias de tratamento, as pessoas já melhoram, ficam boas. E o que a maioria faz? Para de tomar o medicamento. Mesmo que o médico tenha receitado, sei lá, por 180 dias. Um exemplo. Pô, aos 90 dias o cara já tá bom, vou tomar isso aqui mais não. Gastando dinheiro à toa. Ou sei lá, esse remédio é muito forte, não vou tomar mais não. E aí quando essa tuberculose volta, ela volta muito mais forte. Por quê? Você meio que selecionou as fracas, as bactérias fracas morreram, aquelas que você conseguiu matar ali nos 90 dias. Tá? E a gente viu que as bactérias podem se reproduzir por outros meios, ou seja, pode ocorrer uma certa mutação entre as bactérias. Você pode matar essas frágeis e ficar as mais fortes. E aí, quando você precisa refazer o tratamento para combater aquelas mais fortes, o mesmo antibiótico já não vai funcionar. Então, aí você tem um problema muito sério em relação a isso. Então, toda doença, todo tratamento com base em antibiótico que vocês fizerem, tomem até o final. Tá? Sigam a recomendação médica, porque senão você pode agravar mais ainda aquela situação. E aqui a gente tem alguns exemplos ali, imagens. Temos ali imagens da bactéria. Realmente são bacilos, por isso que tem esse nome de bacilo de Koch. Tá? Então os bacilos ali em alaranjados. Do lado de cá você tem o pulmão. Então você tem a formação daqueles grânulos de cálcio que eu falei para vocês. E nesse raio-x aqui embaixo vocês conseguem perceber também naquela área branca como que o pulmão ele fica tomado por esses grânulos calcificados. Então isso vai te trazer ali um prejuízo muito grande na hora da respiração e pode levar à morte tranquilamente se não for tratado da maneira correta. Beleza? Então essa foi a tuberculose. Temos aqui também a hanseníase, ou popularmente conhecido como lepra. Tá? Então ela é causada pela Mycobacterium leprae. Então se a gente parar para ver, a bactéria da hanseníase e a bactéria da tuberculose são do mesmo gênero, porém são de espécies diferentes. Olha lá, da hanseníase, Mycobacterium leprae. Olha, da tuberculose, Mycobacterium tuberculose. Então, mesmo gênero, espécies diferentes. Ou pode ser também chamada de bacilo de Hansen, ou seja, também tem a forma de bacilo, forma de bastão. Então, como que ocorre a transmissão dessa hanseníase ou dessa lepra? Transmissão, contato direto com feridas do doente. Tá? Essa bactéria vai se alojar na sua pele, na parte um pouco mais abaixo da epiderme, e aí ela vai se reproduzir, vai causar toda aquela irritação que causa aquelas feridas, coceira intensa, tá? Que as pessoas chegam a ficar malucas de tanta coceira que elas sentem. Era um problema muito grande no passado, porque você tinha alguns antibióticos, porém era de difícil acesso, e essa doença contamina muito rápido mesmo. Então, a população muito aglomerada ali, o pessoal, tinha uma feridinha ali, não ligava muito, estava só uma coceirinha, aí ia passando, ia transmitindo. Quando você ia ver, tinha toda uma região com lepra. E o que você fazia? Não tinha medicamento para todo mundo, medicamento era de difícil acesso, o que você fazia? Isolava aquelas pessoas fora da cidade. Você construía ali estruturas, casas mesmo, chamadas leprosários. Então eles deixavam aquelas pessoas lá
e de vez em quando mandavam comida, botava na carroça lá, batia na bunda do cavalo, o cavalo levava até lá, botava lá o barril d'água, levava até lá, porque ninguém queria chegar perto. As pessoas eram muito excluídas da sociedade, porque ficavam com marcas muito feias, tá? Atingia articulações, então as pessoas ficavam com os dedos todos tortos assim, tá? Uma coisa bem assim feia mesmo de você ver, se tratando de uma doença, e ninguém queria ter contato com eles, então distanciamento máximo possível, tá? E isso é coisa lá do passado. Se vocês perguntarem aos avós, os bisavós de vocês, eles vão saber do que eu estou falando. Tá? Então, sintomas aí que as pessoas tinham: manchas avermelhadas pelo corpo, tá? Ou claras, dependendo ali do nível, perda da sensibilidade, ou seja, onde tinha aquela mancha o cara não sentia mais nada, e comprometimento dos nervos periféricos. Então atacava ali alguns nervos mais superficiais, mais distantes do sistema nervoso central, mais nas pontas do corpo, dedos principalmente, e aí você tinha um comprometimento daquela região. Como era feito o tratamento? Com medicamentos, né, para diminuir um pouco os sintomas, tá, de coceira. Então você tem ali uma associação de vários medicamentos, tá até isso é até uma recomendação da OMS, que a gente chama de polioquimioterapia. Você associa vários remédios, tá, para combater eles juntos, mas de maneira diferente. Então, vai combater o sintoma, o outro vai combater a bactéria, o outro vai combater as lesões. Enfim, você tem tipo um coquetel de medicamentos que você utiliza para tentar sanar esse problema que é a lepra ou a hanseníase. Então aqui a gente tem algumas imagens. Na primeira imagem ali das mãos, você vê os dedos bem comprometidos ali, todos tortos mesmo, porque você tem a degradação desses nervos periféricos. Aqui você tem um bacilozinho ali em roxo, e nas imagens de baixo você tem essas manchas que eu falei, vermelhada ou meio esbranquiçada, com perda de sensibilidade. Então essa foi a hanseníase, ou popularmente conhecida como lepra. Tá? E não confundam hanseníase, que é um pouco difícil de acontecer hoje em dia, tá? Com psoríase. Psoríase é uma doença autoimune, tá? Ou seja, o próprio corpo da pessoa causa aquilo, não é bactéria, não é vírus, não é fungo, não é nada. É o próprio corpo que faz aquelas reações e a pessoa fica com aquelas placas na região dérmica, um pouco parecidas com as feridas com essas manchas da hanseníase, mas no caso da psoríase, ela é uma coisa autoimune, não contagiosa. Tá? Então não precisa ficar com nojo de estar no mesmo ambiente de uma pessoa que tem psoríase, porque não tem nada a ver. Aquilo ali é o próprio corpo dela causando aquelas reações. Temos aqui o famoso tétano. E aqui a gente já viu que o gênero da bactéria já mudou. Antes era uma Mycobacterium, agora é um Clostridium. A gente tem Clostridium tetani, que causa o tétano, e o Clostridium botulinum, que vai causar o botulismo, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então é uma bactéria anaeróbia estrita. Então o negócio dela é viver sem oxigênio, beleza? Então como é que é a transmissão dessa bactéria? A gente sabe que algumas bactérias elas podem formar esporos, que são estruturas de resistência, né, que ficam ali no ambiente durante um bom tempo. Então eles são resistentes às adversidades daquele ambiente. E ele só espera ali um contato com algum organismo para poder ter a sua atividade, ter o seu desenvolvimento ali bacteriano propriamente dito. Então como é que é feita a transmissão? Através da introdução de esporos, que são essas estruturas de resistência, em ferimentos externos, quando em contato com material pérfuro cortante. Então, pisou no prego enferrujado, ou cortou a mão numa janela enferrujada, qualquer coisa que esteja enferrujada é mais propenso de ter esses esporos dessa bactéria, tá? Que causa o tétano. Por isso que quando você se machuca com alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Corre para o posto, vê se a carteira de vacinação está em dia, contra tétano ali. É uma vacina que a gente tem que reforçar de 10 em 10 anos, né? Seguindo orientações. E para você não ter nenhum tipo de problema em relação àquilo, tá? Porque é uma doença bem agressiva. Então, quais são os sintomas? Contratura muscular generalizada, ou seja, seu corpo fica todo enrijecido, você não consegue controlar isso, é uma coisa. Então, além dessa contração, você começa a ter o enrijecimento daqueles músculos, podendo levar à insuficiência respiratória, porque você tem músculos que atuam no mecanismo de quê? Dos movimentos respiratórios.
Então você tem os músculos intercostais, você tem o diafragma, todos eles são músculos, todos eles vão atuar nos movimentos respiratórios. A partir do momento que você tem um problema nesses músculos, vai te causar problema respiratório. Então, como que é feito o tratamento dessa doença? Soro antitetânico. Então, quando a pessoa se machuca, ela já vai lá e toma o soro antitetânico, e também para você ter uma certa imunidade aí a longo tempo, a longo prazo, você tem a famosa DTP, que é uma vacina que você toma aí quando criança, e ela protege contra 3 bacterioses: difteria, tétano e coqueluche. Então, você estando ali imunizado com essa vacina, basicamente você já elimina 3 doenças aí. Lembrando que a vacina, muitas vezes, ela combate o agente causador, quando a gente fala de vírus. Mas no caso de doenças bacterianas, essa vacina ela pode combater a toxina que aquela bactéria libera. Então, como é o caso Então, o teu corpo ele pode aprender a lutar também contra aquele veneno secretado pela bactéria. Então, aqui a gente tem algumas imagens. Ali a primeira imagem de uma pessoa com tétano. Então, você vê num estágio bem avançado. Então, você vê todo o corpo ali se contraindo de maneira involuntária. Tá? Não é a pessoa que está querendo se contrair daquele jeito. Então, o músculo contraindo com muita força. Você vê que os braços, nessa pintura, né, os braços estão enrijecidos. Se você olhar o detalhe das pernas, dá para ver a musculatura bem contraída. E isso daí, se não for tratado, pode levar à morte muito rápido também. Tá? E na segunda imagem aqui, o famoso arame farpado aí, todo enferrujado. Então, pode ser que nesse arame tenha esporos dessa bactéria, e quando a pessoa se machucar, aquela bactéria vai entrar no ferimento e aí vai se alastrar ali por todo o corpo. E aqui a gente tem a Clostridium botulinum. Como que é a transmissão dessa bactéria? Através da ingestão de alimentos contaminados, principalmente alimentos enlatados. Tá? E eu vou dizer o porquê. Os alimentos enlatados, eles recebem uma proteção ali, tá? Uma certa barreira em volta dele todo, em forma de tinta, tá? Em forma de tratamento químico, para não dar nenhum tipo de bactéria. Porque se aquele alimento é enlatado, o ideal é que ele dure muito mais tempo. Tá? Então, ele tem que ter todo um tratamento ali. Quando você tem uma embalagem amassada, o que acontece? Vamos lá. Você tem aqui a parede lá da latinha de milho. Você percebe que ela está amassada. Quando ela faz esse amasso, você pode ter a abertura aqui daquela proteção que a latinha tinha. A latinha tinha, ficou engraçado. Que a latinha possui. Então, já vai ser o suficiente para você ter crescimento bacteriano ali. E o que acontece com aquela lata? Você pega ela, daqui a alguns dias ela está estufada. Esse ato dela estar estufada é proveniente aos gases que são liberados por essas bactérias. Ou seja, nunca consumam nenhum alimento enlatado em que a lata esteja amassada ou estufada, porque ali você tem contaminação bacteriana com liberação de gases. Então aquele alimento ali já era. Então os sintomas eles são causados pela toxina que essa bactéria libera, tá? Que é a toxina botulínica, que causa paralisia muscular, ou seja, o músculo fica travadão, fotofobia, ou seja, a pessoa fica com muita sensibilidade à luz, tontura, boca seca e leva à morte muito rapidamente por conta da paralisia muscular. Se a gente parar para pensar, botulismo, botox, é bem parecido, e realmente é. O botox que a gente usa nos tratamentos estéticos hoje em dia é proveniente dessa bactéria. Isso foi descoberto ali mais ou menos que no meio dos campos de guerra. Os médicos, as pessoas que trabalhavam ali naquela região começavam a perceber que alguns cadáveres eles apresentavam a pele muito esticada, apresentavam a pele bem esticada, mantendo até uma pele bonita. Então começaram a pesquisar e viram ali a presença de uma bactéria liberando uma certa substância. Quando isolaram essa substância, viram que ela tinha propriedade o quê? De enrijecimento muscular, ou seja, causava uma paralisia muscular. Então ficava meio que esticada mesmo. E hoje você consegue usar em pequenas quantidades essa toxina para você causar o mesmo efeito na pele. Tem pessoas que fazem a utilização para quê? Para tirar as rugas, tal, ficar com a pele lisinha e tudo mais.
Então, a mesma toxina que mata é usada também em tratamentos estéticos. Claro que sofre ali alguns tratamentos específicos, mas basicamente o conteúdo é o mesmo. Então, o que vai matar aí vai ser a dosagem. Então, e o tratamento, como é que é feito? Tratamento dos sintomas propriamente dito, ou seja, das complicações que vão vir causadas por aquela toxina. Né? Utilização de soro antibotulínico, que vai combater ali a toxina. Né? E uma orientação, como eu já falei para vocês no início, não consumam alimentos enlatados em que a lata esteja estufada, enferrujada ou amassada. Isso é muito interessante, muito importante para vocês passarem para os pais de vocês. Aqui no Brasil é mais difícil a gente consumir alimentos enlatados. Você tem lá o milho, a ervilha, que sua mãe usa lá na salada. Você tem o pêssego, que é mais consumido lá na época do Natal. Mas fora isso, a gente não tem muito costume. Isso é coisa lá de fora. Então, país de região muito fria, você precisa ter o alimento estocado durante muito tempo. Então, utiliza-se o quê? Alimentos enlatados. Até no episódio de Todo Mundo Odeia o Chris lá, é tudo enlatado. Bolo enlatado, festa de aniversário enlatada. Aqui eu coloquei para vocês a diferença ali entre a Clostridium botulinum e a Clostridium tetani. Tem diferença ali entre a estrutura celular delas. E aqui do lado, uma lata ali com provavelmente extrato de tomate estufada. Então, se tiver desse jeito, não compre, não consuma. E se você estiver no mercado, é interessante que você pegue e leve até a gerência ou até o chefe da seção lá e pede para ele tirar dali. Porque outra pessoa desinformada pode vir, pode comprar aquilo, chega em casa, come, e aí essa pessoa pode chegar até a morrer. Então, se viu alguma coisa desse tipo, além de não consumir, é interessante que retire dali, porque você já está tendo ação bacteriana, liberação de gases, então aquilo ali já está totalmente impróprio para consumo. Então agora a gente fala da sífilis, que é uma IST, juntamente com a gonorreia, que a gente vai falar daqui a pouco, causada pela Treponema pallidum. Então esse é o nome da bactéria causadora da sífilis. A forma dela é em forma de espiral, então a gente chama que é espiroqueta, o nome dessa forma, dessa morfologia bacteriana, como a gente viu lá na aula sobre características gerais. Qual o tipo de transmissão? Não tem erro. Se é uma IST, via sexual, sem uso de preservativo. Ou vertical, de mãe para filho. Também pode acontecer. E, nos casos mais difíceis, através da transfusão de sangue contaminado. Hoje em dia é mais difícil você ter transfusão de sangue com sangue contaminado, porque você tem um controle muito maior, mas lá atrás era bem mais comum. Então, quais são os sintomas dessa sífilis? É uma doença que a gente tem que ficar muito, muito de olho nela, tá? Principalmente, é uma doença que tem que tomar muito cuidado, porque ela vai e volta. De que forma? Quando você é contaminado com ela, rapidamente ali na região dos órgãos sexuais aparecem algumas manchas avermelhadas, lesões mesmo, machucadinhos avermelhados, com a borda meio dura. Tá? E aí fica ali com você durante alguns dias, algumas semanas, depois some. Aí você pensa, não é nada, era só um machucadinho e sumiu. Beleza. Depois de algum tempo, quando aquela doença reaparece, ela já aparece em uma quantidade muito maior. Aquelas lesões já aparecem por todo o corpo, ela já aparece por todo o corpo, principalmente nas mãos, nos pés, tá? E também nas regiões sexuais, e aí ela pode ficar dessa forma no seu corpo durante meses e até anos, tá? Causando lesões no sistema nervoso. Então a sífilis ela pode causar problemas como cegueira e deficiência mental. Quando ela chega no estágio muito avançado, que a gente chama de sífilis congênita, você tem lesão óssea, ou seja, ela pode causar câncer no osso. E como que isso ficou comprovado? Muito se dizia que quem trouxe a sífilis para as Américas foram os europeus, quando vieram conquistar, teve toda aquela questão ali de abuso, né, tanto de poder quanto sexual das pessoas ali, e você teve a introdução dessa doença aqui. Mas alguns pesquisadores eles encontraram aqui no Brasil, na região das Américas, cadáveres indígenas, tá, de povos nativos daqui, com lesões ósseas muito parecidas com as lesões ósseas causadas pela sífilis. E esses cadáveres eles datam de antes da época da chegada dos europeus aqui. Então vocês já tem uma reviravolta. Na verdade, não foram eles que trouxeram para cá. Eles levaram para lá. Então eles vinham de lá para cá, faziam toda aquela covardia aqui,
depois voltavam para lá. Quando eles voltavam, e aí eles saíam contaminando as pessoas de lá, como eu falei para vocês. As manchas apareciam, depois desapareciam. E aí voltava para lá, chegava lá, pô, mas o que é isso no teu corpo? Não, deve ter sido alguma doença que eu peguei lá, não sei o que, nada demais. E aí tinha relação com a sua família, com as amantes, enfim, aquelas coisas todas. E aí acabou disseminando aquilo por toda a Europa. O tratamento da sífilis também é meio complicado porque cada estágio vai exigir ali um tratamento diferente, como a administração de antibiótico. Então está no começo, se você já teve ela sumiu e reapareceu, já é outro tratamento. Se ela já é uma sífilis congênita, já é outro tratamento. Se você está tendo lesão no tecido nervoso, já é outro tratamento. Então, cada caso realmente vai ser um caso. E aqui, algumas imagens, ó, como é que ficam as manchas na mão. Não coloquei nenhuma mancha em parte de órgão sexual, porque senão a gente ia tomar ban aí do YouTube. Mas as manchas são exatamente essas, por todo o corpo. E preservativo sempre, né? A melhor maneira de prevenir das ISTs é preservativo. E a gonorreia, causada ali pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Então a transmissão via sexual é uma IST, tá? Sem preservativo. E também pode ocorrer a transmissão vertical, de mãe para filho. Os sintomas ali, dor e ardência ao urinar, então você vai ter um incômodo muito grande ali na uretra, tá? E saída de uma espécie de pus pela sua uretra também. Tá? Então você vai ter ali uma secreção que a gente chama de purulenta, que é amarela, amarelada, meio gosmenta mesmo. E pode levar à esterilidade. Então essa gonorreia, se não controlada, ela pode deixar com que a pessoa ali fique estéril para o resto da vida. Tratamento: utilização de azitromicina e a penicilina. São dois medicamentos aí antibacterianos. E prevenção, utilizar preservativo sempre. Então aqui a gente tem o esqueminha da bactéria ali, da Neisseria, causadora da gonorreia, e também é uma IST, juntamente com a sífilis, beleza? Então galera, aqui foi uma aula sobre as bacterioses, falamos sobre algumas. No próximo capítulo, na próxima aula, também falaremos sobre bacteriose, e qualquer dúvida a gente tira lá no encontro do Zoom. Valeu, espero que tenham gostado da aula.